Deus, que diz assim: e João, ouvindo no cássino falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Antes de lermos o verso, Jesus respondendo, eu preciso falar aqui um pouco deste homem que está dentro do cárcere. Este homem que veio, e dentro do ventre da sua mãe era cheio do Espírito, segundo nos diz a Bíblia, com uma incumbência explícita de ser um missionário, um portador daquele que viria, porque ele diz: eu batizo com água, mas após mim virá um que batizará com fogo. Quer dizer, virá. Ele saiu fazendo o trabalho missionário, propagando a vida de Jesus. Mas no texto que lemos, deixa claro que ele não conhecia Jesus. É esse que eu devo esperar outro. Mas pela fé, ele continuou falando que Jesus viria. Falando que Jesus viria. Por causa disso, uma grande perseguição se levantou contra ele. Perseguição daqui, perseguição dali, e ele acabou de parar dentro de casa. E a pergunta desta noite é esta: o que valeu ele ser gerado cheio do Espírito Santo? Ele ter toda a sua adolescência cheio do Espírito Santo. Depois de se tornar rapaz, começar o trabalho de evangelista, ou seja, o trabalho de preparação, preparando o caminho de Jesus, o caminho da vida de Jesus. E tanto problema, era só problema na vida dele. Se você lê a biografia dele, é um problema atrás do outro, perseguição, luta, guerra. E quando ele levanta o problema de Herodes, aí pronto, aí a coisa fica feia. Você conhece bem a história, a perseguição aumenta, e quem sabe você está aqui nessa noite pensando em desistir, porque você está passando por uma luta, você está passando por um problema. Mas esse homem do qual nós estamos falando, João, esse homem que era cheio do Espírito Santo como você, ele tinha uma missão de propagar o Evangelho, a vida do Senhor, o Evangelho não, a vida do Senhor para aquele povo. Porém era pela fé que ele não conhecia, não sabia se era ele, você deveria esperar o louco. Agora preste bem atenção. Este homem tinha o poder, ele tinha o controle, ele tinha a graça, e ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha as qualificações necessárias para fazer um grande trabalho. Mas por que ele estava preso? Ele estava preso, mas não estava sentenciado. Mas ainda havia uma sentença de morte. Quem sabe você chegou aqui a disputar. As coisas parecem cada dia pior. Isso não quer dizer que você não é escolhido por Deus dentro do ventre da sua mãe. Isso não quer dizer que Deus não é contigo. Isso não quer dizer que Deus não está te abençoando. Mas como Deus está me abençoando, se eu estou enrolado, estou preso, estou atrapalhado, isso não quer dizer que Deus não está te abençoando. Porque quando cortaram minha cabeça, a aleluia de João Batista, na verdade ele estava tendo o seu sucesso garantido. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora preste bem atenção. Olha bem o que ele manda perguntar. Se fosse ele, se fosse você, se tivesse feito um longo trabalho de preparação, por exemplo, eu fosse profetizar que haveria que vir um que batizaria com o Espírito Santo, fazendo um trabalho. Por causa desse trabalho eu fui perseguido, fui caluniado, fui maltratado, e agora estou na cadeia. E de repente chega ao meu conhecimento que tem um Cristo fazendo milagre, que tem um Cristo fazendo maravilhas. E então eu seleciono 2 dos meus discípulos e digo para eles: olha, vá lá e pergunta para ele se é ele ou se nós devemos esperar outro. Se sou eu, aleluia, certamente ele ia dizer: se for ele, diga para ele que eu sou o João, que abri o caminho para ele, que falei dele,
E preparei como para o receber. É o Filho do Todo-Poderoso. Se fosse eu, já dava logo essa indicação. Se ele disser que é ele, diga para ele que estou morrendo. Porque eu tenho uma facilidade maior de confiar naquilo que é focado, naquilo que pode ser resolvido na hora, instantaneamente. Mas ele não. Vai lá e pergunta se é ele que nós devemos esperar por outro. Ele não estava preocupado em sair dali. Aleluia. Ele não estava preocupado, aleluia, de ter aquela situação mudada imediatamente. Ele estava preocupado em saber se já estava se cumprindo aquilo que ele veio fazer, o propósito que ele veio fazer. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo. Não importa o que você está passando agora. Deus está te preparando, aleluia, para morar no céu. Deus está te preparando para entrar pelas portas na cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você não sai. É o Senhor, você deve esperar por outro. Ah, se eu fosse Jesus, eu diria para ele na hora: falar e diga para ele que eu vou lá tirar ele, porque eu sou aquele que ele falava, o Filho do Todo-Poderoso. Eu tenho poder, eu estou fazendo milagre, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Vai lá e diga para ele que eu vou resolver o problema. Porque nós somos assim, é cheio do nosso ego. Mas Jesus olha para ele e fala assim: olha, diga para ele. Aleluia. Diga para ele somente uma coisa: o que vocês estão vendo. Não diga o que eu estou falando, o que eu estou vendo, não. Diga o que vocês estão vendo e diga para ele o que vocês estão ouvindo. Só diga isso e deixa o resto, ele vai entender o que é. Aleluia. Glória a Deus. Quando eles chegaram lá, não está escrito, mas eu fico imaginando, se fosse eu sentado, quem sabe no chão dentro daquela cela, quem sabe fazendo uma jega, como diz na cadeia, naquela jega, ou no chão, e quando eles chegassem na grade daquela porta, daquela cela, e dissessem: João, eu dizia para ele: é ele vai te tirar daqui. Aleluia. Muito sorriso, porque não sabe o que é ser preso, o que é ter a liberdade total, é o que está encarcerado, privado da sua liberdade de ir. Essa seria a pergunta com certeza dele. Quando ele chegou lá, quando eles chegaram lá, aleluia. Olha, eu não sei, mas o que eu vi, eu vou te falar. O cego está vendo. Você não acredita, mas não botar ressuscitado. Aleluia. Olha, João, o mundo está falando. Eu vi o mundo falar e ouvi. Aleluia. Então não estava para confundir a voz. Aquele que eu vi, ele era mudo. E ele falou, está falando. Aí ele disse: o coração de ser esse mesmo. Aleluia. Eu posso descansar aqui na minha jega ou na minha cama. Aleluia. Eu tenho chão, porque já cumpriu a palavra que eu vim falar. Já cumpriu a vontade de Deus.